estamos falando com você sobre o nosso quadro Vale a Pena Viver, com o tema superação dos medos. Pois é, né? O medo muitas vezes é uma reação natural. A gente não tem muito controle sobre quando ele chega, mas a gente tem controle sobre o que fazer com esse medo, não é? Exatamente. E uma das estratégias é não permitir que este medo nos paralise. E para isso nós temos convidados especiais hoje que vão nos ajudar a entender melhor sobre a superação do medo, como a gente não ficar paralisado, Sim. mas seguir adiante. E nós vamos receber aqui o Marcone, que já está aqui presente. Ele é paraquedista, gente. Olha que legal. Bom dia, Marcone. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Também nós temos outras convidadas aqui, a Karina e a Letícia. Bem-vindas! Obrigada. Bom dia! Que, aliás, são mãe e filho, inclusive, né? Agora, a Karina, ela é professora e coordenadora pedagógica e a Letícia, ela é proprietária de uma escola de natação. A gente sabe que tem gente com medo de altura, gente com medo, às vezes, né, de nadar, de mergulhar, enfim. Agora, antes de mais nada, eu quero perguntar para a Karina o seguinte. Karina, o que é o medo e por que as pessoas sentem medo? Então, o medo é uma emoção natural, né, que surge diante de uma ameaça, de um perigo, seja ele real ou imaginário. Seja ele real ou imaginário, ou seja, eu muitas vezes posso achar que eu tenho medo de alguma coisa sem nem sequer ter passado por aquela situação. Sim, posso criar na minha cabeça, achar que eu tenho medo daquilo e aquilo vai aumentando cada vez mais. E por que que a gente sente esse medo tão grande, a gente às vezes fica paralisado? O que pode causar o medo pode ser um trauma, pode ser também uma incerteza, preocupações excessivas também. Entendi. São vários motivos que podem causar. São vários motivos. Mas existem formas da gente superar este medo através do que, Letícia? O que você diria para nós? Então, primeiro é saber do que realmente tem medo. Sim. E aí, depois disso, vamos buscar ajuda? Vamos buscar ajuda primeiro em Deus, vamos buscar ajuda de um profissional. Eu tenho medo de água, então eu vou buscar um profissional. Olha, eu tenho medo, eu tenho um trauma de infância, eu preciso. Vai aprender lá com a gente. Nosso convidado especial em uma das 3 unidades. Olha só, e aí o profissional, ele tem toda uma capacidade, tem estratégias para que a gente possa superar, Sim, não é? Sim. E ele pode fazer tanto aula em grupo, ou se for um medo muito excessivo, fazer uma aula particular, que é bem interessante. Porque às vezes as pessoas sentem vergonha, né, do medo, do trauma, seja lá como for. Então é interessante que tem também uma aula mais reservada, vamos dizer assim. Isso mesmo, isso Que legal, mesmo. que legal. Agora, Marcone, como é que é o perfil mais comum das pessoas que procuram o paraquedismo para superar aí o medo de altura? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Escola Especialista de Aeronáutica por ter me liberado aí para falar e um pouquinho a respeito do tema. As pessoas que procuram paraquedismo para superar o medo, eu já tive uma pessoa saltando duplo comigo que ele tinha se jogado do prédio quando tinha 6 anos de idade. Foi uma fatalidade lá e, graças a Deus, ele não faleceu. E ele fez um tratamento psiquiátrico e psicólogo aí durante um tempo. E no final desse tratamento era saltar de paraquedas, para ele enfrentar esse medo. O medo é um sentimento que está presente em todas as pessoas, né? Normal, natural. Todos nós sentimos medo. E ele tinha que enfrentar esse salto de paraquedas, só que ele não me falou, só depois do salto que ele falou. E eu percebi que a sudorese muito alta, ele estava batimento cardíaco acelerado. Realizamos o salto, foi super tranquilo. Ele superou isso daí, acredito que ele atingiu o objetivo dele. Confesso uma coisa para mim que eu fiquei curiosa agora. A cada salto que você vai fazer, também tem um medinho? Sempre, graças a Deus. Eu tenho 7.500 saltos aproximados, todos eles com medo. Graças a Deus o medo ele está presente na minha vida, porque o medo ele deixa a gente mais seguro das ações que a gente vai fazer, que a gente vai realizar, né? Então o medo, a partir do momento que o medo sumir da minha vida, eu vou parar de saltar de paraquedas. Isso não vai acontecer porque todo ser humano tem um medo, né? Sim, sem dúvida. É um risco, né, de qualquer forma, o saltar de paraquedas. Um risco seguro, mas é um risco, né? É um momento que você se joga ali, né? Por isso que eu queria saber. É o medo do desconhecido, do desconhecido, né? é. Não sabe o que vai acontecer e aí tem todo aquele medo. E depois que acontece, depois que salta, todos as pessoas que saltaram comigo, né, os passageiros,
eles têm a mesma reação, praticamente a mesma reação. Ele fala, eu devia ter feito isso antes. Olha só, Devia ter isso saltado que eu ia antes. perguntar para você, né? Qual é a sensação que vem após um salto realizado, algo que você passa, assim? Aquele medo, então, traz uma sensação boa para que você tenha coragem de superá-lo, de ir em frente, não é? Exatamente. Will Smith, aquele, né, americano, ele realizou um salto de paraquedas e ele foi no afã ali das pessoas chamando ele para realizar o salto. E ele, vou sim, vou sim. Ele contou até numa entrevista. E durante ali o processo dele até o dia do salto, que foi no dia seguinte, ele estava com medo, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava indo porque ele estava indo junto com os amigos dele. E no dia que ele saltou, até a porta do avião, ele estava com medo. Um segundo depois, ele teve a maior sensação de felicidade da vida dele, de toda a vida dele. Então, no minuto anterior, ele estava com medo do desconhecido, depois que ele conheceu, viu que a sensação é tranquila, aí ele passou esse medo, ele enfrentou aquilo ali. Então quer dizer que sentir medo pode parecer muito ruim, mas não é tão ruim assim. O medo, é claro, faz como o Marconi estava falando, que a gente se sinta mais, né, que a gente faça as coisas com mais segurança. Porém, sentir medo é até que bom, porque você se sente corajoso por superar os nossos desafios, é isso mesmo, meninas? Sim, isso mesmo. E não tem idade, assim, você pode superar o seu medo com qualquer idade. Porque a gente teve lá um aluno que chegou com mais de 70 anos. Olha. E o sonho dele era perder o medo e aprender a nadar. E ele queria entrar na cachoeira, entrar nas piscinas, Olha e ele só. nunca tinha conseguido. Aí ele falou, hoje chegou uma oportunidade de começar a aprender. E aí ele saiu de lá orgulhoso, ele aprendeu, foram meses onde ele saiu de lá muito feliz com essa superação. E mais de 70 anos. Então, não tem idade para buscar. legal. Não tem idade. Eu acho algo muito interessante, porque às vezes a gente tem aquele medo no início, né? Sim. Mas aí, ó, passando o tempo, a gente vai ganhando segurança, né? E tudo também depende da forma como nós estamos interiormente, né? Se eu estou numa fase boa da minha vida, a facilidade para eu superar o medo é bem maior, né? Vocês sentem isso lá na piscina, quando uma pessoa chega, às vezes, chega tímida ali, miudinha, até entrar na água. Como que é essa sensação depois? Então, é uma sensação muito gostosa, porque o rosto dela, a fisionomia dela, ela chega meio apreensiva e de repente você vê já um sorriso brotando, um objetivo alcançado e aí é muito, muito, muito alegre. Todo mundo fica muito contente em ver. Mexe essa com todo superação. mundo, com né? todo mundo, com todo Isso mundo. que eu imagino. A gente tinha uma senhora que o sonho dela era fazer hidroginástica, não era fazer natação. Mas ela não conseguia entrar na piscina. E aí ela começou a fazer aula como de personal comigo. E aí foi perdendo medo, adquirindo confiança na água. E fez aula durante muito tempo com a gente de hidroginástica. Foi uma alegria para ela. Que legal. E lá nas aulas, qual é a metodologia que vocês usam para a pessoa assim, perder o medo? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Então, primeiramente, quando a pessoa chega com medo, né, é interessante ajudar ela a descer, para ela conhecer o ambiente, conhecer a piscina, a profundidade. O professor está sempre ali bem perto dela, passando o máximo de confiança para ela. E aos poucos vai introduzindo, começa desde o que ela sabe e vai evoluindo gradativamente. Sem dúvida nenhuma, óbvio que vocês não podem chegar com alguém que tem medo e simplesmente empurrar na piscina, É. tal qual também Vai dar um alguém tem choque medo. ali, Não, né? Deus tal me qual livre. alguém tem medo também de altura. Não dá para empurrar lá para saltar de paraquedas. Também tem um preparo. Existe um preparo antes, né? A gente está falando do salto duplo, né? Existe também a formação do paraquedista, uma pessoa que nunca saltou do avião e quer fazer o salto, dá para ele fazer o curso inteiro, ter o conhecimento do salto de paraquedas e depois saltar. Agora, o salto duplo, que deve ser essa a pergunta, Sim. a pessoa quando chega para saltar já chega cheia de dúvidas, né? O que vai acontecer? Qual o meu maior medo aqui seria a abertura do paraquedas. Será que o paraquedas vai abrir? Será que não vai abrir? São as perguntas que a gente mais recebe lá, né? E quando a gente está na porta do avião, né, o profissional, ele tem todo o entendimento daquela situação, ele tenta trazer um pouco de conforto pro passageiro, que sabe que é a primeira vez que ele está passando por aquilo. E aí não é legal empurrar, né? Só que a gente faz uma contagem, fala, no 3 eu vou sair. 1, 2, no 2 sai, porque no 3 geralmente o pessoal bota a mão fora. É a hora que você Sai trava por ali fora, assim. E aí ele vai desfrutar ali o salto. É Nossa, muito interessante a gente ver que cada qual tem a sua metodologia para fazer, mas de qualquer forma é uma superação de medos a cada momento,
a cada momento. Aliás, a vida é feita disso, né? A partir do momento que a gente acorda, a gente já está sujeito a tantas coisas na vida, né, irmão? Que muitas vezes a gente tem que vencer o medo até mesmo de sair de casa, né? E com a ajuda de vencer esses medos, a gente consegue vencer outros medos tão maiores, né? É verdade. É importante que a gente procure pessoas assim, ó, que nos ajudem a superar o medo. É sempre bom nós fazermos amigos, conhecermos mais gente, estarmos bem interiormente para que a gente possa superar a nossa dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho medo de água. Né? Mas se o senhor fosse saltar de paraquedas, o senhor ia? Então, Nossa, isso que eu estava pensando aqui. Eu acho que né? eu tenho mais facilidade em saltar de paraquedas. Jura, irmão? Verdade. Não sei você, o que você imagina? Eu não tenho medo de água, então eu vou pro paraquedas. Quem já, sabe um dia eu ainda salto. Mas tem vontade. Tenho medo, Eu tenho mais medo da água, já vem da infância, né? Sim. Ela falando ali, quando eu tinha 7 anos, eu acho, não me lembro muito bem, eu caí no rio e rodei. Por isso que eu fiquei com medo, né? Mas aos poucos, depois, com muito tempo depois que eu consegui entrar no mar a primeira vez, então foi uma sensação muito boa, né? Eu estava no noviciado lá no Nordeste, aí entrei naquele mar. A água do Nordeste é diferente da daqui, é mais quentinha. Então, para mim foi ótimo a experiência, né? De passar por aquele momento e tal. Então, assim, foi uma superação, né? Porque antes eu não conseguia nem olhar para a piscina. Eu chegava perto, já dava tontura. São sinais que o medo traz, né? E vocês lá enfrentam estes sinais com algumas pessoas. Como que é isso? Principalmente no paraquedas, né? Que é mais adrenalina. É mais adrenalina, né? Eu saltei uma vez, uma história, né? É interessante. Eu saltei uma vez com um senhor de 86 anos. Ele procurou a gente lá para saltar. Ele, sou paraquedista do Exército, sou antigo. Queria saltar de paraquedas, reviver o passado e tal. Ok, vamos, então, o senhor tem algum problema cardíaco e tal? Fizemos todos ali, né, os questionamentos de segurança. Ele estava apto para o salto. Fizemos o salto. Ao sair do avião, ele teve um leve desmaio. Eu saí do avião, mas depois que eu vi no vídeo, né, na handcam, que a gente leva uma câmera na mão, e aí ele desmaiou durante o salto, abriu o paraquedas, ele estava totalmente desmaiado, 100% desmaiado. Quando a gente chegou no solo, a filha dele estava esperando. E aí eu coloquei ele devagarzinho no chão e tal, com a cabeça, aí já veio o médico, ele acordou. Aí ele despertou. Que legal, que bom que foi. Como é que o senhor sabe? O tempo todo desmaiado. Muitas pessoas procuram a gente. Já saltei com cadeirante também. Olha que legal. É um salto mais técnico, né? Já saltei com cego, com surdo. Então o briefing tem que ser antecipado, né? A instrução toda antecipada. Então várias pessoas buscam o paraquedismo aí. Que legal, que legal. A superação, ela às vezes é muito difícil e muito dolorida. Mas tendo profissionais dessa forma, a gente consegue superar, né? Mais fácil. Consegue, tem ajuda, né? Deus coloca pessoas boas no nosso caminho, né? Tem uma santa da igreja, Santa Edith Stein, ela dizia assim, ter coragem é ir com medo. Não é eliminar o medo de uma vez da nossa vida, mas é enfrentar este medo, estar assim, vamos dizer, com aquela prontidão para superar, né? Isso é muito bom, né? É libertador. Sim, é libertador. O medo ele é natural, ele vai acontecer na nossa vida. O que a gente faz a partir disso, né? Se a gente paralisa ou se a gente consegue superar os medos, é que cabe a nós. E muito obrigada a vocês por trazerem pra gente essa experiência de vocês hoje aqui, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aí estão se perguntando se vão encarar seus medos, seja saltar de paraquedas, seja entrar na água, seja qualquer outro medo, por exemplo, né? Nós vamos pular de paraquedas. Vamos combinado, então? Vamos combinado. Combinado, nós já vamos marcar aqui com o Marconi, acabando a entrevista. É isso, gente. Obrigado vocês pelo carinho, viu? Pela presença, Marconi, a Letícia, a Karina. Deus abençoe vocês, que a Mãe Aparecida acompanhe sempre, tá bom? Obrigada. E convido a todos a perderem o medo lá com a gente, de água. Combinado, a gente está esperando. Olha, obrigada mesmo, porque é de fato inspirador para quem está vivendo aí paralisado pelo medo. Deus abençoe. Obrigada, Amém, obrigada.